Fala, bichos dessa minha natureza! Começamos o último episódio do Bicho Gente Podcast do ano de 2023. Cara, que coisa linda que é fechar esse ano com tanto assunto, tanto convidado, tanto papo bom, tanto crescimento junto. Olha que lindo que a gente tá no estúdio, que coisa bonita. Só isso já valeu o ano. Valeu. Né? E o episódio de hoje é fim de ano, como lidar com a família multiespécie. O fim de ano e a família multiespécie, mas num duplo sentido, não o fim de ano só no fim de ano, o ano acabando, mas o fim no sentido de finalidade, qual é a finalidade do próximo ano, porque tudo que a gente pode fazer agora é planejar o próximo, não tem mais como, né? Voltar e desfazer qualquer coisa feita em 23, né? E agora vamos para 24 e vamos entender, vamos conversar sobre como a gente pensa no ano de 2024 na nossa família multiespécie. Quem começa com uma ideia bem boa? E começar hoje, gente. Oi. Tô esperando ele apresentar as Não apresentei, eu sou Irene Prestes. Sem Tá tudo meio autodidata hoje. Né? Hoje a apresentação para ver como é que tá a nossa identidade, né? Se a gente ainda se reconhece. Isso. Nada como Ele só apresentou a família multiespécie, esqueci. Nem ele próprio não sabe. O ano Nem que eu vem, próprio. né? Que será em 2024. Vamos corrigir esse deslize, então. Eu sou Fernando Félix, Eu sou adestrador Ele de sabe. animais. de animais. Eu sei quem eu sou pelo... Ai, bom, olha, um grande passo pra humanidade. E ao seu lado, alguém sabe quem é? Não? Será que é a sua direita? Ao meu lado, Eu Bárbara sou Meira. Bárbara Meira, graduanda em psicologia, formada em marketing e participante, integrante aqui do Bicho Gente Podcast. E eu sou a Valquíria Garcia, sou médica veterinária, estudante de psicologia e também faço parte desse time aqui da família multiespécie. Aham. E para começar, Val, como é que a gente começa? E você, Irene? Vamos lá. Eu já falei. Já foi? Então, Já falei de- Olha, se for pra gente começar, Sim. eu acho que vale, antes da gente falar na finalidade da família multiespécie, Não né? esquecer Que disso. o Fer falou ali, que eu achei muito legal, que ele começou a falar de fim. E eu falei, nossa, fim da família multiespécie é quase que uma coisa meio... É um termo tão novo, né? Como que é o fim? Acabamos de começar, chegamos agora. E eu acho que a gente pode falar sobre esse termo, né? Família multiespécie. O que é isso, né? Porque às vezes muita gente não sabe o que é esse termo família multiespécie, né? Sim, acho que isso é bem importante, acho que vai na direção que o Fer tá nos provocando, né? Qual é a finalidade dessa família? Né? E quando nós nos organizamos para pensar isso, era essa nova família, né? Esses novos arranjos familiares. E particularmente esse arranjo familiar interespécie, né? Ele nos convoca de uma forma bastante diferenciada, porque a gente está falando com um outro sujeito aí que não é compatível com a gente, né? Não é humano, né? Exato. Então, falar dessa família multiespécie especificamente, né? Na interespécie, quando a gente fala de humanos e não humanos, né? Qual é a finalidade, né? dessa família? Foi uma das coisas que a gente buscou fazer aqui, né? Trazer esse conhecimento, poder falar sobre diferentes perspectivas sobre esse arranjo familiar que está tão presente hoje e daqui para frente cada vez mais, né? E eu acho que esse mês de dezembro tem tudo a ver, porque além do Natal, que lembra muito família, né? Aham. A gente não pode esquecer também que possivelmente a gente fale mais no decorrer do programa sobre o Dezembro Verde, que acaba sendo um mês de abandono, né? De pets. Verdade, muito bom. Por conta de viagens, então assim, ou também os pets como presentes de final de ano, né, entrando para a família de alguma forma, então acho que tem tudo a ver aí com o nosso dezembro, com a finalização desse ano, falando de família também, né? É interessante a gente pensar no planejamento do ano, colocando cada espécie no seu lugar, né? E colocando no lugar certo, porque essas pessoas, por exemplo, que dão animais de presente sem saber se, né, do contexto de quem está recebendo esse presente, ou as pessoas que objetificam o animal de alguma forma, então usam o animal como se fosse brinquedo, compra porque a raça é bonita, mas não sabe quais são as necessidades da raça, né? Compra para agradar alguém, compra por algum objetivo muito pequeno, sendo que naquele bichinho, mesmo que diferente da gente, existe um universo, né? Isso. E eu não posso nem objetificar ele como se ele não fosse nada,
mas eu também não posso comparar ele a um humano. Eu gosto muito de pensar, quando eu vou fazer os meus balanços da vida, assim, vou pensar nas coisas que eu tenho para fazer, eu gosto muito de pensar nos domínios da vida. Saúde, relacionamento, trabalho, grana, espiritualidade, enfim, né? As coisas principais que envolvem viver. Você vai pensando por setores de caixinha. Por grupos. Abre essa caixinha, Mas que são todas essas Isso. variáveis, né? São E aí, todos esses quando a gente dimensões aí, né? Quando a gente vai pensar num cachorro, imagina assim, no ano inteiro de um cachorro, o que ele precisa de grandes grupos de cuidado? Saúde, comportamento, que seria a saúde emocional, ambiente, rotina, né? Essas coisas a gente pode planejar. E se a gente tiver um planejamento de longo prazo, é a mesma coisa que guardar dinheiro, é a mesma coisa que estudar, é a mesma coisa que se desenvolver em qualquer coisa, né? A gente consegue desenvolver uma forma fácil de lidar com os animais que a gente tem em casa, não só cachorro, né? Qualquer outra espécie. Entendendo melhor quais são as demandas. Então, basicão, cachorro. O que eu vou fazer no ano que vem na saúde do meu cachorro? Ele tem que fazer uma limpeza de tártaro, ele tem que fazer uma castração, ele tem que tomar as vacinas. Isso tudo tem que estar num lugar para você saber quando e como você vai fazer isso, para incluir nos teus planos. Por quê? Eu chego na casa de muita gente que eu pergunto, já castrou? Não sei se eu vou castrar, porque eu tô pensando, talvez. E o cachorro já tá destruindo a casa inteira. E ele já tá pilhado e a pessoa não tem aquele... Assim, precisa castrar o cachorro pra ele ficar calmo? Não precisa, né? Você pode dar conta, só que você tem que malhar 3 vezes mais pra dar conta. Trabalho dobrado. E aí quando você tem uma visão maior, de mais longo prazo, você consegue se organizar, você consegue saber em fatias do ano, períodos do ano, qual que foi o desempenho com o cuidado do teu animal. Ele mesmo vai dizer, né? Em forma de estresse, de alergias, de barulho, de destruição, né? Do comportamento de uma forma geral, o comportamento e a apresentação do organismo, né? O cachorro tá fraco, tá triste, ou tá maluco demais, tá se coçando demais, tá se lambendo. Alguma coisa errada tem. Né? Mas isso que Então, você tá falando, pode falar. Não, pode falar. Não, diga que acho que você ia falar antes. Não, eu ia dizer que isso que o Fer tá trazendo aí, e pensando que a gente tava falando de família multiespécie, finalidade de família multiespécie, tem tudo a ver com esse entendimento de família multiespécie. Porque quando eu olho para esse animal e eu coloco ele como um membro da minha família, eu vou ter um outro olhar sobre ele. Quando eu não consigo fazer isso, quando esse animal ele só veio para preencher, às vezes, algum vazio ou alguma necessidade que não é de um membro familiar, aí é outro olhar também. Sim. Então, eu acho que a Irene sempre fala isso, né? Do estrangeiro dentro Isso, dessa interação, né? Dentro dessa interação, né? Mas acho que o que o Fer está trazendo, que é importante essa finalidade, né, para 2024, e vale essa finalidade para nós, né? Sim. Como que nós podemos, em todas essas dimensões, nos pensarmos, né? Só que quando você está falando do cachorro especificamente, né, de um outro pet, talvez a gente vai priorizar aqui o cachorro, né? Há essa necessidade de que nós tenhamos esse olhar sobre ele, né? Porque ele está dentro da nossa família, né? Ele está dentro do nosso espaço, da nossa convivência, né? Essa não é a área, o espaço de conforto dele, de natureza dele, né? E saber sobre isso, para nós, é um desafio, porque a gente não sabe. Ele é um desconhecido, ele é um estrangeiro para nós, né? Então, mas quando você para pensar, você consegue ver que tem coisa que bate e tem coisa que não bate. E sim. Tem coisa que a gente tem de semelhança com eles. Por exemplo, a gente precisa do médico. Sim. Eles também precisam do médico. Sim. Saúde é para mim, saúde é para eles. Isso. Beleza. Finanças. Ele também precisa. É só pra mim. Não, é só pra mim. Eu vou me organizar pra pagar as coisas dele. Mas ele tem um gasto, ele me dá um gasto. Dele, ele dá o gasto, só que aí ele dá o gasto de saúde. Finanças que eu tô dizendo é assim, da onde que eu vou ganhar o meu dinheiro. Porque toda categoria gasta, né? Sim, saúde gasta, relacionamento gasta. Ele vai entrar dentro do planejamento financeiro, mas ele não vai participar. Ele não vai ter o planejamento financeiro dele. O que eu tô dizendo é assim, não, um grupo de domínios dos humanos e o grupo de domínios da vida do cachorro. Sim, que são próximos, não são iguais, não são equivalentes. Filho. Né? O filho você vai ter o investimento, o gasto no ano, mas o filho não colabora com nada. Não colabora, isso. Não tá, então, pro filho, pro filho, você não vai pensar nas finanças, você vai pensar nos estudos. E para um animal, você pensa nos estudos também?
Exato. né? Sim. Tem que pensar. Tem que então pensar eu nos tenho, estudos. Você tá falando isso porque você é adestrador, então eu tenho que contratar um adestrador. Não precisa. Mas também, Mas se gente, você tiver, precisar e claro, quiser. facilita É. muita coisa e garante meu emprego. Né? Isso. Mas, se você não quer gastar com adestrador, não tem uma urgência, mas quer melhorar a vida do cachorro, pensa no próximo ano. O que ele vai aprender? O que eu vou Isso. procurar ensinar para ele? É isso. Pronto, só de você saber isso, você já, quando você estiver rolando o feed do Instagram lá, aparecer um videozinho. Se você fizer isso assim, você ensina o seu cachorro assado. Pronto, você vai prestar mais atenção. É isso. Porque você já pensou nisso uma vez. Fê, né? você Então sabe que- que todo mundo aqui falando, em cada fala, eu estava só ouvindo e lembrando assim, já que é o nosso último programa, e para mim não deixa de ser uma retrospectiva desde o começo, que a gente começou nesse ano, né? Então Sim. a gente está finalizando o primeiro ano do nosso projeto aqui. Eu acho que ninguém que está em casa sabe que antes de ser Bicho Gente Podcast, a gente tinha um nome que era para ser Família Multiespécie, lembra? Sim. O nosso Uhum. projeto de Família O Multiespécie. projeto, né? O projeto inicial é Família Multiespécie. Exatamente. E Isso. todo mundo que a gente trouxe, todos os convidados que a gente teve o cuidado, o zelo de pensar, ele está nessa relação. Né? Sim. Então a gente trouxe gente de tudo que era área De todas as para falar o quanto eles podem, esse conhecimento pode ser benéfico para a tua família, Isso. de alguma forma, Sim. através de alguma profissão. Isso. Então, Mesmo que de uma espécie só. então, Sim. eu acho que esse projeto foi tão importante para a gente. Às vezes a gente ficava um pouco assim, né? Não digo em dúvida, a palavra não é essa, mas assim, sempre em busca de profissionais. Mas eu acho que é essa preocupação da relação das famílias, Isso. né? De entender o que pode acontecer. Então, a gente trouxe desde nutricionista de cachorro, nutricionista de gente, advogado. Sociólogo, antropólogo, Porque filósofo. tudo isso né? tá, de alguma forma, nas famílias, Sim. pegando alguma área. Isso. Então, assim, gente, por favor, aproveitem as férias, assistam os programas que a gente já Sim, gravou, sim, sim, porque é. para o próximo ano isso é um presente. Não é um Total. presente que Que é a gente onde tem. que começa, que é o que o Fernando volta na questão da finalidade, dentro dessa família, né, que a Val aponta, né? Então, todo esse conhecimento, né, que a gente procurou trazer, né, de diferentes áreas, é para também apontar que quando nós estamos falando de família multiespécie, não é de um lugar só, né? Você precisa desse lugar multi, né, interdisciplinar. Plural. Plural, né? E que é o que a gente procurou trazer aqui. Então, a gente tem especificamente olhares especializados, né? Seja o adestramento, né? Seja a medicina veterinária, seja a psicologia, né? Seja o mercado. Seja o mercado, né? Porque que o mercado faz é um essa- reflexo disso, isso. né? Com certeza. Não O deixa mercado de diz aplicar o que as pessoas estão fazendo. Isso, Né? né? Exatamente. do comportamento, a relação Sim. do humano. Do humano, e no quanto essas relações, né, que vão aí se estabelecer, né, elas são relações de interação, são relações de relação e podem vir a ser relações de vínculo, né, de uma relação afetiva, né, que vai nos trazer benefícios de diferentes ordens, né. Então, que na família multiespécie, a interação, a relação e o relacionamento afetivo, ele está presente, né? E se a gente conseguir trazer esses elementos para dentro da família multiespécie, que beneficia a nós, humanos, mas também, né, ao pet, que é um integrante, né, agente dentro dessa família, né? A finalidade da família, né, está sendo preservada, está sendo desenvolvida, e isso vai mudar as relações, né, nossas com eles, e nossas, né? Tem efeitos sobre nós também, né? O cão não está assim, o gato, né? O pet não está tão inocente, né? Na troca que ele faz conosco, né? Ele também nos traz alguma coisa, né? Ele também nos mostra alguma coisa. Ele também é capaz de fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos, né? E que a gente melhore. Enquanto seres humanos, né? Também se implica na relação. Ele também né? se implica na relação, né? Como o Fernando aponta, do modo dele, na Do modo simplicidade. dele, tem que tomar na cuidado para simplicidade, não tentar né? resolver problemas complexos observando o cachorro. Isso, Não, que você sim. aponta. Porque o cachorro não é complexo. Isso. E a gente não consegue Sim. aprender sobre a nossa parte complexa com Sim. um cachorro. Isso, É só ótimo, com um outro ótimo. ser humano. O que a gente está Ótimo, falando Fê. aqui é só assim que ele não é uma tábula rasa. Isso. Só nesse A, sentido. nossa parte mais primitiva, a gente pode muito bem controlar, aprender a lidar e desenvolver observando um cachorro. Aham, né? aham. Isso.
Só que isso Até porque, depende, ô, Fer, isso eles nos ensinam tanto, nessa observação, eles nos ensinam tanto. Isso. Eu olho para ele e eu entendo sobre finitude, porque ele morre muito antes do que eu. Eu Uhum. olho para ele e eu entendo o que é compaixão, perdão, né? Porque eles têm um entendimento Uma muito capacidade diferente. de passar por cima das E coisas, que é ótima. te né? traz pro aqui e agora, né? Isso, te traz traz pro pro aqui e O agora. cachorro, né? Vamos focar no Cachorro. O cachorro. Né? Eu acho Mas que é interessante essa diferença, né? Porque o cachorro ele só não tem esse rancor, ele só passa por cima das coisas, porque o cérebro dele não é capaz de Sim. ficar ruminando. Isso, Né? Lógico. Só que aí, você observando um cachorro, tratando o mundo como caguei, né? Você pensa, pô, e se eu fizesse isso também? Posso né? fazer, né? Se eu me aproximasse, claro, eu sou um ser humano, não vou conseguir fazer do Sim. jeito que o cachorro faz. Sim. Mas observando Isso. e vendo como as coisas se resolvem quando Sim. um cachorro lida com uma situação entre cachorros, né? A gente pode tirar lições observando a gente e pensando, cara, nessa situação aqui, se eu fosse um pouco mais cachorro. Cachorro, Aí volta pro cachorro Esfer, né? Exato. até uma volta questão pro da cachorro gente- da gente não, porque a gente se coloca nessa raça superior, né? Sim. E aí, de repente, mas não. você olha para a natureza e você vê o quão nós não somos superiores, né? Não. Mas daí isso acho que é uma das coisas que a gente procurou e ela estava no projeto, né, quando a gente discute a família multiespécie, que é derrubar esse paradigma, né, da superioridade humana, né, e que não é, né? Então pensar nessa saúde única, né, de inter-relação, Sim. de troca, né, de todos os seres vivos, né, entendendo cada um na sua complexidade, né? Então, é trazer um olhar de que você aprende com todo mundo, né? E você também interfere, né, no outro a partir do que você faz com ele, né? Sabe que Desde as plantas, né? As plantas são mais simples até os não tão animais. simples assim, às vezes, Tão né? simples. Você sabe que nessa história da gente não se colocar como superior, esses tempos atrás, sempre quando a gente vai sair, eu preciso fechar a porta do meio da minha casa, que dá acesso aos quartos, que fica no segundo andar, porque eles já aprontaram algumas coisas, com o chinelo, que tem acesso ao quarto e tal, então eu fecho. Aí, essa semana, eu fechei e só tava o Thor lá embaixo, e cadê o Kaiser? Cadê o Kaiser? De repente chega a Giovana, né, uma criança, com o Kaiser e falou assim, mãe, pede desculpa pra ele. Daí eu falei, credo, Giovana, porque ela falou assim, você deixou ele trancado lá em cima sozinho. Você que deixou ele. Daí eu falei assim, Gi, mas eu nem tive a intenção, mas ele tava trancado sozinho lá, pede desculpa pra ele. Eu falei, nossa, ela tem esse entendimento que eu não sou tão superior a ele, assim. Aí eu olhei assim, deu, desculpa, Cacá, toda envergonhada por ter que me desculpar com o cachorro. Mas, porque, na verdade, não era me desculpar com um cachorro. Sim. Era, naquele momento, a Giovana o entender na comportamento da relação Giovana. Isso, entendeu? A importância. Porque Isso. eu sempre pego no pé dela a Onde é que eles cobrança. estão para não... Não faça isso com ele. Tipo, Sim. às vezes ela fica coçando a patinha dele. Eu falo, não pentelhe porque tá dormindo. Aham. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho as cobranças dela pra respeitar esse espaço, né? Então, não fazer isso, ela veio me lembrar também Claro. que não é Aham. porque eu sou a mãe da A casa mãe, que eu posso isso, que deixar o você outro deixa- trancado lá em cima. E isso é muito legal. Sim. As crianças mostram muito isso Sim. pra gente através da capacidade Isso. delas, né? Aham. Elas trazem muito isso pra gente e a gente se perde, às vezes. Sim. no meio do Sabe o caminho. que você me fez lembrar, Bá, né? Porque a gente tá falando sobre isso, superioridade, outra raça, né? Outra espécie e tal. E me fez me lembrar, desculpa, gente, me fez me lembrar muito essa questão do olhar para esse animal e o papel que ele tem dentro dessa família, né? Como um membro da Sim, família, sim. né? E eu escutava esses dias um psicólogo falando sobre essa relação da família multiespécie, né? E ele falando assim que o quanto a gente precisa respeitar, já que ele é um membro da família, então você vai olhá-lo como tal e respeitá-lo nas necessidades dele, na liberdade dele. E aí isso me veio muito claro, assim, o Todd. Porque o Todd, ele é o amor de cachorro. Mas ele tem as particularidades dele que, tipo, olha, eu não tô aqui para servir você, não é assim que a coisa funciona. Então, ele só vem até você para pedir carinho nos momentos dele. Então, por exemplo, você vai tirar uma sonequinha depois do almoço, ele vem e ele gruda, quer dormir grudado. É o único momento. Em todos os outros momentos, esqueça.
ele tem o momento dele, se for para dormir à noite ou se for em outro momento, não vem me grudar. pedir colo, não vem me pegar no colo. Aproveite quando eu estou disponível. É aquele momento, né? E daí você não invadir esse momento, essa individualidade, entendê-lo como um outro, como um membro, e que não está ali a meu serviço, não está ali para Não ter essa visão utilitarista dele. Ele não está ali para me abastecer emocionalmente. Mas o quanto isso mostra uma relação saudável entre vocês. Sim. Porque a gente pode achar que o cachorro tá nem aí pra gente, não me ama, porque daí isso vai para um outro extremo, né? Aham. Que ele não vem até mim, ele não quer, eu quero dar carinho, ele não quer, então o cachorro não me ama, e daí você acha que precisa fazer alguma coisa Exato. para melhorar essa relação. Aham. Mas a relação tá tudo bem, porque ele tá Aham. suprido emocionalmente como cachorro. É. Né? às Você que vezes- precisa às vezes resolver é a o tua humano que questão. não tá Que é humano que não tá Porque suprido. eu demonstro o meu carinho como? Se, vai lá, toque físico, através de abraço, beijo, pegar, apertar. Isso, É a exato. minha necessidade de Aham. suprir aquilo, né? O cachorro não tem nada a ver com isso. E às vezes eu até pentelho ele, né? Aham. Quando é à noite, na hora de dormir, eu pego ele e Na falo, hora "Agora de você dormir." vai ficar aqui comigo, vai ficar aqui comigo. Aham. Ele faz um olho assustado, assim, eu fico olhando, e daí eu solto o braço e ele já sai, porque, tipo, Você tá não, entendendo que não. Não sou obrigada. E é muito engraçado isso, porque ele tem, e é sempre assim, gente, é após o almoço, tá? É o Aham. cochilo dele após É a o cesta. Na cesta. Aí a gente dorme junto, grudadinho e tal. Caso contrário, me deixa. Porque a gente já falou nos episódios sobre ansiedade de separação. Sim. O quanto a gente acha. As pessoas acham bonito o cachorro, você tá aqui, ele tá lá, você vai pro banheiro, ele Grudado. tá, não sei o que, não tá. Só que quando você sai, como que ele fica? Exato. Né? Aham. Então, por isso que eu falei isso, aponto numa relação saudável. Pra ele não é nada bonitinho. Sim, isso, exato. O que é saudável para ele, né? É pro pet aí. Aham. Né? O bem-estar tem que ser pros dois, Ele né? tá muito bem resolvido com Sim, isso. ele tá. Chega o horário É. dele de dormir, Claro. ele vai pro quarto. Exato. Ah, isso. Bye, Nossa. tchau, né? Boa Eu noite. lembrei de uma que muita gente me fala, principalmente quem é muito ocupado e tem pouco tempo. Eu explico pra pessoa todo o processo, como é que constrói, como é que faz, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, tá, então eu tenho que passar o dia inteiro, eu tenho outras coisas pra fazer, né? A gente tem nessa situação da educação canina, particularmente, um benefício. É um cérebro mais capaz condicionando um cérebro menos capaz. Na questão da complexidade do raciocínio, a gente não está falando de indivíduo mais bem desenvolvido. Até porque, se eu sentir um cheiro agora, eu não sei de onde esse cheiro vem, e um cachorro sabe, e vai e acha. Sim. Né? Aham. Sim. Então, eles são tão involuídos que o ser humano não foi capaz de criar uma máquina ainda que reproduza a capacidade de faro de um cachorro, né? Então, evolução do indivíduo é uma coisa. Isso. Até porque, hoje, né, final de 2023, nós estamos chegando a gente, ser humano, evoluído, não sei o quê, e tem cachorro, tem gato, tem árvore, né? Quem que é o mais desenvolvido? Todo mundo Todos estão mundo tá no mesmo ponto isso, de desenvolvimento, né? isso. Beleza. E aí a pessoa fala, mas eu tenho que dar todo o meu tempo pro cachorro? Não, você só tem que dar tempo suficiente para ele. Para alguns cachorros, tempo suficiente são 4 horas, 6 horas de trabalho. Que cachorros são esses? Cachorros muito ativos, que têm um perfil muito ativo e que vêm de um histórico de baixa atividade. Quando o cachorro tem atividade regular, de 1 a 2 horas por dia, dependendo... Nossa, um cachorro muito difícil, você precisa de 2 horas para dar todo o suporte que ele precisa, né? Mas eu quero ter um Border Collie dentro do meu apartamento de luxo e eu sou uma pessoa ocupada e eu quero que alguém cuide. Beleza, então você vai ter que gastar com dog walker, pet sitter, banho e tosse em casa, babá além dos filhos pro cachorro, especificamente pro cachorro, porque o cachorro precisa ser cuidado do jeito certo, É né? possível? É possível. Mas quanto menos tempo você tem, Mais mais dinheiro dinheiro, você você vai gasta. gastar. Vai gastar. Claro. Vai gerar economia, que nem o Ali falou. Exato. É isso. Você vai pagar pra alguém fazer a coisa Gera, que você gera, não tá podia girando, fazer, Né? né? É. E se você não fizer... O chefe dele lá, né, o superior dele, eu não lembro quem era, que acordava às 5 da manhã pra
e caminhar com o cachorro. Ah, Sim. Mas aí também tem uma Mas- outra questão, a própria família, né? Porque não precisa ser uma única, porque vocês, quando vão trabalhar, vocês não dizem que a família tem que estar implicada nisso? Pode ser Não precisa que ficar um uma pessoa, né? faça São o treino, vários. mas que todos colaborem em certo? alguma Que medida. não estrague, Sim. ao menos, o treino que você está fazendo. Mas eu digo assim, isso também traz a responsabilidade da própria família. Porque se uma pessoa não pode ficar 2 horas fazendo tudo com o cachorro, pois ao invés de necessariamente ter um dog walker, qualquer coisa, Uma que- divisão de tarefas. Uma divisão de tarefas na como uma família. grande Na família. família. De 2 horas, ele pode ter 2 janelas de 1 hora, e cada janela dessa de 1 hora pode Uma ter pessoa 15 ficar minutos responsável, Cada. Uma é. família de 4 pessoas, 15 minutos Pronto. cada, 15 minutos 2 vezes por dia, todo Aham. mundo tem. Fechou. Aham. a Né? grande maioria das vezes quem leva a minha filha na escola sou eu. Uhum. Mas há casos que o meu marido vai buscar porque naquele momento... Isso, esse se filho divide não- as eu não tarefas. consigo. Então, Isso. isso a gente traz a importância... Sim. Isso é a participação da família família. multiespécie, Isso né? é uma A coisa- interação na família multiespécie. Isso é uma coisa que a gente pode comparar, né? A educação do cachorro com a educação da criança. Agora, uma coisa que a gente não pode comparar. A criança vai para um cursinho, aprende uma coisa, chega em casa, ela chega sabendo a mesma coisa. Por quê? A capacidade de generalização do cérebro humano é muito maior do que a do cachorro. Sim. Um cachorro é assim, ó. Ele não sabe sentar. Você ensinou ele a sentar em cima dessa mesa. Se você colocar ele aqui no chão, ele vai ter dificuldade. Porque variou o gatilho. E o gatilho não é a palavra que você está dizendo. Então não adianta ficar insistindo, bicho. Não adianta ficar Pra ele, insistindo né? pro cachorro Senta, pra ele senta, entender. senta, Senta. Nem falar devagar, nem falar mais alto. Nem falar mais alto. Não adianta querer só- desenhar, né? Não Desenha, né? adianta. Importante é o contexto. Só deixa o bicho nervoso. É. O importante é o contexto, e o contexto é senta, eu dizendo senta, fazendo tal gesto, fazendo tal indução, em tal lugar, e às vezes até no horário ou no clima, né? Porque se estiver bem sol, tá tudo beleza, mas se o tempo fecha pra chuva, esse cachorro tem medo, ele já não concentra mais, já não aprende direito, ele já não sabe os truques que você ensinou pra ele. Beleza. Ele precisa, como que ele desenvolve isso? Aprende, treina, gostosinho, legalzinho, divertido, ele vai gostando, vai curtindo, vai até que ele se acostuma. Quando ele se acostuma, você fala senta em qualquer situação, ele generalizou o comportamento, né? Sim. Beleza. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender, por que é melhor a família ensinar o cachorro do que o adestrador ensinar o cachorro? Ah, isso Sim. essa é boa. Essa Porque é... muda o gatilho, Exato. É. né? Sim. Beleza. Eu posso adestrar o cachorro e entregar o cachorro adestrado para a família? Poderia se existisse cachorro adestrado. Cachorro adestrado não existe. Aliás, eu tenho certeza que só o fato de você chegar no ambiente, a postura dele contigo já muda. Já, com certeza. Com Pronto. certeza. Né? Os cachorros Troca mais... É. Ele estava bem até você Toque chegar. demais. Isso. Isso. Não, geralmente é o contrário. É, Geralmente É, ele não estava Ele- bem. Quando você ele chegou, tava mal, na hora parece que que você é mágico. chegou. Isso, Mágico, né? parece Parece que é mágico. É igual os meus lá. Os meus, o Fer já foi lá. Os meus, o meu problema é sair do apartamento até a rua, que é uma ansiedade Nesse percurso ali. nesse né? percurso, de 10 passos. Aham. Que 2 quadras os vizinhos ouvem, os dois interagindo entre si. Entendeu? Que é tanta ansiedade que eles vão... A interação. A interação dos dois, um latindo com o outro, assim. Né? Mas é só esse contexto. Esse ponto, o Fer foi lá em casa. Não, primeira vez ali já tinha dado resultado. Já tava... saiu bonitinho, Aham, andando, tal, pronto, normal. resolvido. Desmentiu você assim na cara dele. É, ali, como se não entendeu? fosse nada É, daquilo. É, Isso, isso. ódio. Mas o problema não é o Fer, sou eu, É, Melânia. Isso. Então, E aí, quando a família pega de volta, a família pega o quê? Ela não pega o cachorro, ela pega um histórico de comunicação. Ela pega todas as memórias do que ela já passou, do que ela sentiu com o cachorro, e dela vai reproduzindo ali naturalmente. Então, por que o adestramento costuma ser um processo tão difícil quando você manda o teu cachorro para um canil, ou quando você chama um adestrador pro adestrador treinar o teu cachorro? Porque ele vai aprender com o adestrador, com as manias do adestrador, com o histórico de comunicação, de observação do adestrador. Então, cara, eu já interferi no comportamento de mais de 3 mil cachorros. É uma experiência diferente de alguém que nunca teve um cachorro, pegar um cachorro e tá, o que eu faço com esse bicho Sim. agora? Entendeu? Na hora que eu chegar no cachorro, eu vou saber cada detalhe do movimento que eu tô fazendo, a posição, a distância, o cheiro, o som, o toque, tudo, o olhar, tom da fala, volume. até porque, sabe o que você me fez lembrar agora, Fer? Você é o cara que tem um olho para generalização do comportamento do animal, Uhum. digamos assim, certo? Sim.
mas o teu olhar não é focado para aquela relação entre o tutor e o animal. Não, porque daí envolve a psique dos Do humanos. humano. Do Do humano. grupo. Isso. Então, que é humano. o teu olhar nunca vai ser o olhar que o tutor pode desenvolver para esse animal. Não. Perfeito. Mas Entendeu? a Perfeito. minha prima que trabalha com adestramento também, ela já falou pra mim, ela falou, teve famílias que quando me chamam de volta, eu não vou. Porque eu sei que a família não vai fazer. E esse o porquê que não faz, não é comigo. É isso. Uhum. O porquê que contratou alguém para ajudar e esse alguém deu lá o passo a As passo. dicas. Passo a passo Uma não, série né? de- Enfim, o que uma série deveria de ser passos, feito. né? E a família não consegue fazer. Esse o porquê a família não consegue fazer, não é É com o psicólogo. Não né, com a é pessoa. isso, que daí exatamente E o que isso porquê daí que vai não dizer consegue. que é da psicologia, né? Isso remete a uma outra área, né? Sim. Que é o que a gente tem discutido Porque muito envolve aqui, né? mecanismos mais complexos Isso. que eu não tenho olhar. Não. E que está envolvido Apesar daí de- a... Apesar de cada um desses cachorros ter um dono e eu ter ensinado o dono, porque desde o começo eu já, É o já dono. abracei esse método, Aham. né? A minha especialidade é em passar uma informação organizada e visual para você entender como é que funciona o comportamento do teu Sim. cachorro. Se você não consegue entender, precisa de um apoio psicológico. Isso. E de vez em quando eu converso com um terapeuta, com um psiquiatra que está acompanhando aluno meu para dizer o que eu tenho que adaptar na minha comunicação para acessar melhor o aluno, para ele entender mais, entender melhor. Isso, mas daí você E tratar tá... melhor o cachorro, só que daí eu tô trabalhando em conjunto Isso. com o profissional de saúde humana. Esse, você tá falando daí de uma área específica, né? De um tipo de acompanhamento do cachorro, que é um cachorro de apoio, é um cachorro Não necessariamente, Não, às é vezes que de companhia mesmo. de Quando ele está falando de estimação. aluno, Aham. quando ele está falando de aluno, eu entendi que ele está falando de aluno humano. Aluno gente, isso. Ah, o aluno gente? O aluno gente. Tá falando do Entendeu? aluno eu dele. tinha feito essa confusão também. O aluno que contratou, Do aluno que contratou. que ligou, que Isso. mandou o É, WhatsApp. porque daí nisso Ah, que você tem uma- fala. Tem uma que eu tô acompanhando agora, que são 2 border collies num apartamento pequeno. E aí eles precisam de exercício extra, controle extra, tudo extra, né? E o tutor tem TDAH. Um TDAH grave, assim. Eu preciso resumir muito as coisas que eu tô explicando, porque na hora que eu começo uma explicação um pouquinho mais densa, ele dispersa Aham. rápido, assim. Eu tenho esse problema também, e eu só consigo focar naquilo que me interessa muito. Então, como eu sou apaixonado por comportamento, quando começa a falar de comportamento, condicionamento, não sei o quê, áreas do cérebro, bababá, me trava, me prende, Hiperfoco, sabe? né? O hiperfoco. Isso, é. Hiperfoco. E aí, quando tem um assunto Acho que eu tão não bonitinho quero isso. saber, Foda agora. hiperfoco. hiperfoco. Ah, eu também tenho hiperfoco. Eu acho que todo mundo Quando tem me algum interessa, grau, eu né? também Quando tenho. interessa, Isso. exatamente. É bem E produtivo. aí ele me fez um comentário no último treino. Os cachorros estão avançando nas pessoas. Porque ele não tá conseguindo o timing certinho da comunicação e tal. Quando eu pego na guia, e a galera passa, e eles não fazem nada, e a gente vai fazendo e tal. Daí ele pega na guia. Pronto. Ah, Desandou. ontem ele me mandou um áudio que um dos cachorros mordeu ele. Vixe. Mordeu ele mesmo. Aham. Mordeu o tutor. Ele próprio. aham. Porque ele O tava aluno. O aluno. O aluno. Ele tava dentro do elevador, e daí quando ele chegou na garagem pra tirar os cachorros pra fazer xixi e tal, uma pessoa abriu a porta com uma criança, eles têm pavor de criança. E daí ele ficou meio desesperado, não sabia o que fazer, e a pessoa ficou segurando a porta ali, e ele meio que bugou, e daí muito estresse, os cachorros... Ele O cachorro também recebeu uma estressou transferência de ali. mordida. Isso. Naquele aham. momento o cachorro não sabia que era ele, aham. ele só sentiu alguma coisa e disparou uma mordida, ela deu uma beliscada no braço dele. Aham. Aí, só que o que aconteceu no nosso treino? A gente começou a especificar lugares de segurança, que a gente levava o cachorro e relaxava ele ali, os dois, né? Então, pontos na passagem do elevador até a saída do prédio, onde a gente tinha visibilidade e tinha mais facilidade para caso alguém estivesse chegando. Ele falou, não, mas aí não vai dar. Porque daí eu tenho que cuidar de 2 cachorros impulsivos e tenho que cuidar de todo mundo que está em volta de mim. Daí eu falei, bem-vindo à realidade. Agora a gente vai ter que se virar com isso, ou você fala com o seu terapeuta que está te acompanhando e tal, para, né, pensar num jeito de você aumentar essa habilidade. E o que eu posso te dizer? A gente vai ter que se virar com essa parada. Vai ter que dar conta de interpretar os dois, prestar atenção nos dois, sem perder a atenção em volta, porque senão eles vão morder alguém. E vai piorando. Porque cada vez que consegue, entende, opa, deu certo, fazer de novo. Isso. Né?
E eles não entram no contexto, eles não pensam, ai, será que é o vizinho? Pô, mas é o vizinho do 402, né, cara? Como é que ele vai ficar? Não, ele não vai fazer, né? Tem uma consideração pelo... Não. Mordeu, funcionou, beleza. Mordo de novo. E essa questão que você traz, ela é importante do ponto de vista psicológico, porque se o teu aluno humano, né? Se o teu aluno humano tem uma relação afetiva com esses cachorros, né? E interessa para ele o bem-estar e a manutenção, né? Dos cães com ele, né? Isso é um fator de motivação para ele, para que superar uma dificuldade dele, né? Em benefício dos cachorros. Então, né? são cães de companhia, o título oficial deles, cães de companhia, porque eles não estão sendo treinados com o objetivo de suporte. Mas tá eles certo. estão atuando como cães de suporte, suporte emocional, suporte terapêutico, psicológico. Isso é uma coisa bem legal de você falar, porque a gente está falando aqui de família multiespécie, de finalidade de família multiespécie, né? A gente falou naquele vídeo com o Ilohan sobre essa questão. Eu tava lembrando dele agora. Saúde mental. Do cães de apoio emocional. E isso é uma coisa que o pessoal está fazendo muita confusão, porque o cão de apoio emocional, ele é construído para se tornar um cão de apoio emocional, né? E daí é muito diferente, né? Falando agora aqui para os psicólogos que, né, forem procurados para fazer esse atestado de um cão de apoio emocional. Esse animal, ele realmente precisa ser um cão de apoio emocional. Não pode ser um animal de companhia que eu tenho um apego e que eu não quero... A responsabilidade, o cuidado, né? Isso, e eu quero que ele se torne um cão de apoio emocional para eu levar, né? Até vi nesse mesmo vídeo que eu estava falando para vocês do psicólogo, ele dando um exemplo disso e falando de uma tutora que conseguiu um atestado com um psicólogo de um cão de apoio emocional, chegou no aeroporto, o atestado não valeu, eles não quiseram aceitar, e o cachorro mordendo tudo e todos, e latindo e não sei o quê. Não estava treinado para nada. Não, esse cão não é um cão de apoio emocional. Ela conseguiu um atestado... Para viajar junto. Isso. Aí, Mas assim, isso tem acontecido, essa solicitação, né? O apoio o emocional. cuidado, né? O cuidado do psicólogo, porque essa demanda tem, né? Exatamente. Mas tanto do profissional quanto do tutor, né? Responsabilizar o tutor, porque é benéfico para o tutor. Isso. É bom para mim, eu quero levá-lo comigo, Inclusive, né? na PL, tá lá. Você não pode utilizar dessa lei para se beneficiar para transporte, né? Mas daí esse é um alerta ético, né, que a gente tem que ter para nós, né, psicólogos, porque a demanda vem com essa solicitação de um atestado para cão de apoio. Deixa eu contar. Mas qual é o bem-estar, né? Só um pouquinho, para pensar qual é o bem-estar do cachorro. Exato. Aí, então, se ele latiu, se ele mordeu alguém, qual era a condição de bem-estar dele? Ele foi treinado para estar ali, né? Naquele momento? Pois é. Né? Até porque o cão de apoio emocional é importante a gente falar até para, às vezes, o médico veterinário que não sabe dessa questão, porque às vezes nem o psicólogo não sabe. O psicólogo que está batendo lá também, né? Essa questão. Mas o cão de apoio emocional, ele serve para quando a pessoa tem uma crise de ansiedade ou ela está passando por alguma situação que ela não consegue controlar, ele é treinado para atuar naquele momento. Acho que aí é isso, né, Fê? Porque aí o cachorro tem que estar, né? É isso que eu ia falar. Às vezes acontece de um cão de companhia servir, como nesse exemplo que eu dei, servir, que você, né, fazer o cachorro que abraçava a tutora. Você até isso, já vou falar desse também. Já vou falar desse. Sim. Mas no caso desse menino, eles estão atuando eles estão dando o apoio emocional, o suporte emocional que ele precisa terapêutico, só que eles não são cães de suporte. E se ele for fazer um atestado, né, uma declaração de que eles são, não vai funcionar. Porque os cães de apoio emocional não podem ser antissociais, não podem colocar o paciente em perigo. Interação social humana. Exato. Eles ajudam num contexto todo. Não é só o fato de, por exemplo, esse cachorrinho lá dos Estados Unidos abraçar a tutora quando ela está numa crise de pânico. Vai além disso. O fato dela estar passeando junto com o cachorro de apoio emocional e ele exigindo a atenção dela, faz o serviço ali também. E aí a gente tem que pensar nos outros serviços, porque ele não terminou o treino dele ainda. Quando ela sai é uma filhote de Beagle. Quando ela sai com a filhote... Ela está sendo treinada para isso. Está sendo treinada para isso. Quando ela sai, a filhote sai sem rumo.
porque ela tá novinha ainda, ela não pegou os parâmetros de passeio. Aham. Então ela pode fazer uma declaração de cachorro de assistência? Não pode. Uhum. No Brasil, consegue facinho. Qualquer Nossa, atestado super. passa e Aham. tudo mais. É. Pra essa cachorrinha, a menina me ligou, Fernanda, o nome dela. Ela me ligou, falou: Fer, preciso só deixar avisado aqui que pode ser que alguém do consulado te ligue, porque eu vou viajar pra Europa e daí vou levar ela. E aí eu tô mandando a declaração e tô colocando o teu nome como responsável e tal. E daí o pessoal lá da federação, sei lá como é que é o nome do negócio lá, tem um órgão Depois lá. os órgãos que Sim, são sim. Isso, responsáveis o pessoal por do validar órgão lá, isso. Aham. Eles entram em contato com você. Se tiver qualquer suspeita, ela falou, não entre em contato com todos, mas se alguém te ligar de lá, pode saber que é dela, foi eu que deixei e tal. Mas Então, já que isso é uma situação muito específica, importante, né? Esses cuidados são É necessários. porque a gente tá falando Agora, de se vo- família muito de família multiespécie. Isso. Agora, qual é a dica, né? Então, se final de ano, família multiespécie vai passear, vai viajar, né? O que a gente deve fazer? Qual é a medida, né, melhor a se fazer? Deixar o cão numa hospedagem, deixar com a avó em casa para você viajar? Vai viajar de Você 2 carro? quilos mais gordo. Hein, gente? Se você tem aquele tio chato, assim, e o teu cachorro morde, leva ele. Vai. Leva ele para casa O do tio tio. do pavê, né? Pra deixar o tio ocupado. Então, que a família tem que pensar, né, sobre essas Nessa questões, organização, nessa né? organização Final de ano. no final de ano, como vai lidar com isso, né? Eu acho que varia bastante de contexto, mas a gente tem observações grosseiras que podem ajudar. Quero viajar com o meu cachorro. Vamos pegar primeiro essa situação. Meu cachorro se comporta bem em qualquer lugar, atende bem, é calmo, não morde ninguém, não assusta com ninguém, é tranquilo de lidar em qualquer lugar. Eu posso levar ele para um lugar novo sem nenhuma preparação. Porque se ele é tranquilo em qualquer lugar, ele já está, devido ao histórico dele, preparado para se adaptar e né, diferentes enfrentar contextos, lugares né? novos, diferentes contextos, sem pirar. Então, beleza. Ele já está dessensibilizado, já está condicionado, tá tudo certo. E isso não exige adestramento. E se o lugar também Ele ia ser bom curte pra também, ele, né? Não, É. porque assim, eu fico imaginando, Ser pet eu friendly, não como é que consigo tá? não linkar cada episódio. Já passou 500. na minha cabeça. A Bá tá E fazendo ele assim. muito, tá? Eu tô quieta, mas a conexão tá acontecendo. Download. Porque quando o Fer fala disso, eu lembro do episódio do praxefálico, que você falou da família viajando, que não deu conta, Sim. a janela. É. Então, assim, agora, dezembro, janeiro, pra gente aqui no Brasil é calor. Então, assim, o meu cachorro pode lidar bem, pode ser tranquilo, não morder nas viagens, se levar. Mas será que vai ser bom pra ele eu levar pra praia, de repente, num calor de Sim, 40 sim, graus, sim. um braxefálico? É. Então, é Aquela todo nesse temperatura Ou, da areia contexto. o que ele- queima. O que o meu cachorro braxefálico precisa? Eu tenho uma casa com ar-condicionado. Então eu posso deixar ele no ar-condicionado durante o dia, ele vai ficar sozinho para todo mundo ir pra praia. Então tem que pensar assim, em todas as dinâmicas Sim, que vão sim. acontecendo, né? Sim, falei, né? E adaptando. Aliás, não tem uma resposta pronta, vocês perceberam? Não. Ah, O que você Mas daí tem que cada perceber é o família seguinte. tem que É. cada família tem que entender, né? É. Se dá Isso. conta de Isso. deixar ele Depende sozinho da no dinâmica ar. familiar, Exatamente. né? O que tem um Cada esquema família. fácil de ver é na hora do planejamento. É isso. Então, assim, eu sei que eu tenho o controle do meu cachorro total e não é aquele controle berrando e fazendo, né, chilique. Não, eu falo com ele, ele vem, vai, tem muito cachorro que é bonzinho assim, nunca passou por adestrador, é assim, beleza. Esse cachorro eu posso levar sem treino. Eu tenho um cachorro que é bem agitado, às vezes obedece, às vezes não. Ainda dá tempo, 2 semanas, 3 semanas, é tempo mais que suficiente para você fazer 2 baterias de 15 a 20 minutos por dia e ter um resultado excelente na hora que você for, né, lidar com o teu cachorro. Beleza. Meu cachorro é muito difícil, eu me estresso, eu sei que eu vou me estressar na viagem com ele. Cara, bota a mão no bolso, gasta com um profissional, porque você vai gastar menos do que você vai gastar com as besteiras que o teu cachorro vai fazer, com emergência no veterinário, Sim. com coisa que ele quebrou, com fuga que vai, tipo, você tá querendo sentar lá, comer teu churrasco, tomar tua cerveja e tal, e daí vamos alguém falar- abriu o portão pra entrar com o carro, o cachorro disparou, saiu Nossa. correndo, ninguém pega, sai É. correndo atrás. E vamos falar que hoje, gente, tem celular em tudo quanto é lugar, né? As pessoas estão fazendo vídeo, o último verão. Não sei se vocês lembram de um caso de um cara que acho que em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, nem lembro, mas que deixou a cachorrinha dentro do carro e foi pra praia tomar banho. Vocês lembram disso? Nossa, Eu acho que era um não bulldog sabia disso, francês, não É. era? Não lembro qual Eu era a acho que era raça um do bulldog. cachorro. Que a polícia quebrou o vidro? Isso, Isso, é. Francês, aham. Então, né?
Acho E daí que- entra no que o Fer estava falando lá no começo, sobre o planejamento financeiro, que o cachorro Isso, não tem. mas Que ano que vem a gente vai ter menos feriado. Então isso já ajuda o bolso do tutor. Que não tem tanto feriado Tanto pra prolongado, viajar, mas é uma coisa que a gente tem que pensar no ano que vem, né? Voltando nessa questão do cão, de suporte emocional para viajar junto, eu vou falar isso porque eu já escutei, tá, gente? A Chay, quando passou, não foi a Charlene, a Charlene que falou, mas no episódio dela de anestesia, o medo que os tutores têm de anestesiar. Então, muitas vezes, você não quer mandar teu cão no bagageiro, porque vai ter que anestesiar, Uhum. né? Você tem medo, o medo é teu por algum motivo, por alguma experiência, e daí você quer fazer o jeitinho brasileiro de me dar um atestado que ele é meu cão emocional, porque ele vai junto comigo. Isso. É. Então, por isso que eu falo, meu povo, cada episódio aqui, a gente trabalha alguma coisa que, no final das contas... Isso. Tá te trazendo esse Chega no final conhecimento do para ano, você. a gente pode ficar um pouco mais tranquilizado, Isso. porque a gente participou, a gente trouxe pessoa falando sobre... A Charlene tem 8 anos de experiência, né? Ela Sim, contou aqui sim. com a gente. Então, a Val confia cegamente nela, porque já Sim. entregou a Kate, que é uma idosinha, em cirurgias, o Todd também. Então, assim, o quanto que a gente confiar nesses profissionais, então... O quanto é importante o que a gente está trazendo aqui, porque vai Sim. chegar ao final do ano, tanta coisa pode fazer sentido, né? A gente que está acompanhando, que está assistindo, vai bater, porque às vezes não é só que você quer levar como cão emocional, você tem medo de sedar o teu Sim. bichinho Aham. e que ele vá no No bagageiro, né? bagageiro lá. Então, Mas aí é que E a- tá, né, Bah? A não sei que seja uma viagem de improviso, né? Porque... De emergência, de uma coisa assim que emergência, você não tem tem que... outro Aham. jeito, né? Mas fora isso, tem... Dá para planejar sempre. E né? tem mas várias é que daí eu acho que vem para formas- relação. Por que, que você porque, não assim, consegue ninguém deixar o teu... anestesia, Bah, mais. O risco da anestesia é muito alto, dependendo da raça, entendeu? Uhum. Por exemplo, se for um cão E braquicefálico... pra ficar sem observação no bagageiro, né? Entendeu? Então, essa coisa da anestesia... E hoje tem outras medicações mais tranquilas, assim, que você pode fazer antes, às vezes fitoterápico e tal. Tem hormôniozinho, esqueci o nome agora, daqui a pouco já me vem, que você pode utilizar antes também, para dar aquela... que é igual tem Os do... feromônios. E os feromônios, isso. Tem os feromônios de bem-estar e tal. Tem outras alternativas Que que são você pode ir menos trabalhando. Que danosas, ajudam, assim. que- Desde E que você vá trabalhando antes, principalmente, sempre que o cachorro tá com medo, isso é da natureza dele. Raciocínio curto. Tô É. com medo, na minha toca eu tô mais seguro. Uhum. É. Então, se você vai viajar, daí você deixa pro último dia pra comprar a caixa de transporte. Enfia ele numa caixa de transporte, que ele não conhece o cheiro, não conhece a textura, ele não tem nenhuma intimidade Isso. com aquele lugar. Ele já tá desesperado só por estar na caixa de transporte. A E daí- adaptação que tem que ser feita já antes. Não, mas você Aham. entende que eu trago para a relação eu por que entendi. que o tutor não quer viajar, não Sim. quer deixar ele, Sim, porque eu já ouvi gente Sim, que não tá viaja certo. por conta do Isso. cachorro. Aham. E tem alguma coisa nessa relação. Por Sim. que, Mas que ele não tudo bem, faz? Bah, tá tudo bem se a pessoa não consegue viajar e ela quer levar esse animal, entendeu? Mas Eu você acho não que viajar por causa do seu cachorro? Não, que eu digo assim, o que eu acho que não tá tudo bem é, já que ela sabe que vai ter que ser assim, ela não planejar todo o contexto antes. Isso, como que eu vou Entendeu? construir uma condição em que eu Isso. possa escolher se eu vou viajar ou Isso, não, mesmo tendo 2, Isso. 3 cachorros. E que seja benéfica para Para ambos. os dois, né? Mas que é Isso. possível construir, né? Acho Com que é isso que você está certeza. falando, que é É. possível Certeza. construir isso. Sim, claro. Você vai ter que lidar com os imprevistos, né? Que às Ah. vezes Que a gente Tem, já falou né? no episódio aqui também. já tem. A gente É. falou de imprevistos É. que não pode tem o que fazer. que não tem o que Você fazer, agora né? vai ter que viajar. Então, que essa, e tal. acho que essa questão que muito você traz, daí diz respeito à psicologia, né? De que forma que nós, na psicologia, podemos auxiliar, que foi coisas que a gente também trouxe aqui nos nossos episódios. Acho que com o Ilohan a gente trabalhou Sim. bem isso, a questão, o Alex, Também. falamos sobre isso, que lugar é esse, né? Que o cão ocupa, esse animal ocupa para mim, né? Quais são as Mas projeções você entende? humanas, né? Que nós fazemos deixo de- nessa relação, Eu né? deixo de viajar em prol Em prol dele Sim, Eu acho desnecessariamente, que, na verdade, né? de me desvencilhar. De Isso, deixar mas ele, que eu então, não consigo. Isso. O porquê. Mas daí Só- isso diz só respeito às destacando. questões emocionais Mais do minhas, humano, né? do humano. Então, que essa é uma das Aham. questões que compete daí ao suporte psicológico, Exatamente. né? Sim. E o cachorro às vezes Porque tá acontece. bem, né? Agora Acontece, eu entendi onde acontece. você queria entendeu? chegar. É. Aham, agora eu entendi. Mas esse Porque você pode até desnecessariamente- planejar, Sim, mas sim. se você não consegue, por quê? Porque isso. Esse um Diga, destaque Fê. para o
desnecessariamente que você falou, que faz total sentido. Ninguém precisa deixar de viajar por causa de cachorro. E daí, quem deixa de viajar por causa de cachorro se pergunta, pô, mas eu não posso ver. Se eu sair hoje, meus cachorros piram, né? Só que isso não significa que é possível qualquer pessoa do mundo sair hoje de casa e viajar. Isso não. Quem já tem um caos instalado precisa resolver o caos primeiro para depois sair. É disso que se trata. Né? Isso. Por isso é desnecessário, porque você tem a opção de trocar o desespero, o estresse de não ir viajar, por semanas ou meses de exercícios coordenados e organizados que leve a cabeça do cachorro para ele entender onde ele tem que ficar, como que ele fica. Ah, mas eu tenho 10 cachorros. Beleza. Temos uma situação, vamos ter que pensar em grana também, caso queira deixar esses 10 cachorros numa creche, caso queira transportar esses 10 cachorros para onde você vai viajar, caso você precise conter esses 10 cachorros onde você vai ficar, tudo isso você tem que pensar. E aí, pensar nisso não é só você saber o que você vai fazer, é você saber o que vai fazer e começar a simular com o seu cachorro para treinar a coreografia para apresentação no teatro, né? Onde que vai ser o teatro? Isso. Vai ser a própria viagem com todos os imprevistos da realidade de uma viagem. Quanto mais ensaiou, mais fácil vai usar a dança para E esse ensaio vale para os dois, né? Vale para o animal e vale para a gente, porque quanto mais você treina, quanto mais você ensaia, melhoram as tuas habilidades para isso. Total. Toda pessoa que começa um treino presta muita atenção no que eu falo e troca muita ideia comigo sobre o comportamento do cachorro. Sim. E aí, quando eu percebo que a pessoa já entendeu o mecanismo, eu entrego a ferramenta para ela. A guia, o brinquedo que eu estou usando, a ração, o petisco, qualquer coisa que esteja no contexto. Eu entrego para ela e falo, agora pode fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Expliquei tudo, a pessoa me explica tudo, ela vê toda a lógica, todo o sentido nos estímulos. Quando ela faz, dá um... Daí a pessoa olha e fala, azeda tudo. Nossa, só com você que dá certo, né? Você faz, parece tão fácil, né? Mas aí tá falando de mim, porque foi bem assim comigo. Também, verdade. Não foi? Verdade. Foi horrível. De como é que é isso? Segura, travada. Total, não. Agora eu tenho que fazer, como é que dava certo com você? E agora não dá certo. Não, e detalhe, ela identificava os meus erros. Fala assim, é que você tem que falar que eu tô de você. Não, ela identificava os erros no meu treino. Eu tava fazendo com o caramelo e daí eu explicava pra ela, o marcador acontece assim, ele vai ouvir o barulhinho, daí ele vai relacionar o barulhinho com o movimento, não sei o quê, e às vezes eu fazia o barulho junto. Daí ela falava, mas o barulho não era antes? Eu falava, ih, boa, eu errei, né? Então ela já tava desenvolvendo um olhar clínico pra observação do que eu tava fazendo com o caramelo. Porque e aí boa nisso. Ela é ótima nisso. E daí eu passei o petisco pra mão dela. Quando eu passei o petisco né? De humano. O cachorro. De cachorro. A gente tem que tá aprender. Tá aprendendo. Eu vi dizer que ela é psicóloga. Há poucos anos. Só que aí na hora que eu entreguei o petisco pra ela, sabia tudo, todas as informações estavam lá. Só que elas não foram transformadas naquele movimento fluido, porque aquela estrutura da prática não foi treinada. Isso, o treino. Cara, eu pessoa, tenho uma dificuldade muito grande com fazer coisas. Os meus planejamentos, se vocês olharem, são bíblias, são mapas enormes, assim, fazem todo sentido. Se você me perguntar qualquer coisa, eu sei em que ponto do mapa que tá, o que tem que fazer depois, o que aconteceu antes e por que não sei o quê. Na hora de fazer... De colocar em prática coisa, de... foco, tá lá em cima, tá lá embaixo, é normal, todo mundo é assim. É assim, os normais. Tá, fica tranquilo, tá tudo bem. Tamo junto. Não é só você, Pedro. Mas aí aplica, né? Aplica uma coisa... olha que interessante, né? Porque se fala pro outro, mas não aplica em si mesmo, né? Que aí o que o Fer coloca, né? Nas orientações de adestramento, né? Quando você está trabalhando com o teu cão, né? Para você aprender, para você treinar essa habilidade em você desenvolver isso com o teu cachorro, né? Um passinho de cada vez. Isso. E o pior é que dá certo, né? Se você vai ficando fácil sem esforço, não vai? Exatamente, né? Vai fluindo, houve um trabalho, tem trabalho nisso, né? Há um trabalho que é feito, mas vai fluindo. Ai, é né? tão gostoso, vai né? fluindo. É tão gostoso. E daí depois é vez, prazer total, né? E cada vez que eu passo com a Kate por um outro cachorro e ela não late. Eu também. Ai, eu falo, que coisa linda. E você não precisa gritar com ela pra ela fazer isso, né? Ela não late só porque ela não quis mesmo, ela passou. Isso é uma delícia. Fofa, uma gostosa.
gente tá evoluindo para essa parte com o caramelo. O caramelo tá melhor, viu, Fer? A coisa não tá tão mesmo? terrível. Coisa Não boa. tá tão pior. Tá menos pior. Ele é também caramelo. light? Ele O também caramelo é um desafio para qualquer ser humano, né? Nossa, ele ataca, né? Mas Entendi. ele não é selvagem. Né? Ele é seletivo. Ele só pega. Ataca, mas ele não é selvagem. Ele só pega as brechas da Irene. É. Porque, cara, é muito legal. Quando eu olho os vídeos da Irene, ela tá filmando com uma mão, segurando a guia com a outra, fazendo toda a comunicação bem certinho, todos os estímulos bem organizados, o caramelo entendendo, respondendo bem, aquele passinho, coisa mais linda, não sei o quê. Daí ela para de filmar, daí daqui a pouco vem um áudio. Nossa, eu nem percebi, na hora que eu vi, a pessoa passou, o caramelo foi pra cima, assustou e derrubou, não sei o que, Sim. O caramelo pega as janelas de atenção. E olha que engraçado, ele tá cada vez melhor nisso. Ele tá bom. A hora que a Irene presta atenção em outra coisa, ele já fica assim, ó. Você pega... agora. Né? É por aí. Mas já melhoramos. Já Coisa boa, É, coisa boa. Mas no quanto depende muito mais da gente, Sim. né? O cachorro praticamente tem algo... só responde. Isso, né? E é algo que você coloca, né? Isso, o cachorro vai responder, né? E acho que é o que a Bá tá insistindo e marcando, né? Qual é o nosso lugar aqui, a pessoa, né? O tutor nessa relação, né? E como que eu me vejo aí, né? Total. E aquilo que eu dou conta de fazer ou não, e a minha disponibilidade para aprender algo que às vezes a gente, nossa, mas isso é tão básico, como que eu não sei fazer isso, né? Sabendo, aprender fazendo. Não, aprendendo fazendo. Isso. Que é isso que o cachorro nos convoca. Você aprende no fazendo, não é na teoria, Ela né? não é fácil, Mas né? você Ela aprende implica na relação, né? esforços. Isso. Seja na na relação, amizade, é. seja no trabalho, casamento, no trabalho, seja Mas veja com que teu... coisa interessante. Atuando, Quando, né? É na atuação. E é constante, né? Constante, constante. sim. quando existe um interesse verdadeiro naquele Isso é indivíduo legal, dentro isso. da família, Isso é legal. não é esforço. É. A atuação é intensa, mas a percepção de esforço Legal zero. isso. Assim, já ter esse aluno dos Borders que eu contei. Quantas vezes ele já falou pra mim que ele ia desistir do treino? Só que ele ia desistir por uma questão dele, assim, de tipo, cara, eu não consigo fazer esse negócio do jeito que você tá falando. Tá se havendo com as limitações Ele dele, tá, tipo, né? explodindo. Só isso. que, daí eu explico a coisa pra ele, ele entende. Ele Torna entende, aquilo viável, Vamos Vamos tentar. Pro próximo, vamos tentar. Vamos indo, beleza. Fora esses momentos que ele tá na pilha, na tampa, assim, em outros momentos ele não cogita a hipótese de não treinar os cachorros. Mas sabe o que eu digo, Entendeu? Fer? Então, o esforço tá o esforço na situação ali não tá em treinar os cachorros. Tá em superar as dificuldades dele, que são os monstros, Sim, mas é que na nem hora de treinar o passear. cachorro. Isso. Eu quero passear, mas às vezes eu tenho preguiça, eles não vão sozinhos, eu tenho que ir, entendeu? Então eu sei Sim. o caminho que vou fazer, quem eu vou ter que cumprimentar. Aquele dia eu não tô no meu neuroticismo. Eu não quero falar com ninguém. As outras questões É, começam a mas ter peso na balança, é. né? Tem nada a ver com isso. Então, assim, é um esforço da minha parte. Claro que Uhum. tem. Devido ao esforço da Val. Bem-vindo à Sim. família multiespécie, Sim. né? Eu falo, Só tem essa uma questão do pessoa. esforço, Aham. entendeu? É pra Sim. você, né, Bá? É, relação, Esforço pra exatamente. você. Então, mas se a gente pra pensar todo nesse mundo. esforço que você falou, É. também não é um esforço pelo cachorro. Não é um esforço de você passear ou não. Isso. É o esforço de você conseguir Fazer o que precisa passar por aquela preguiça Isso, e não é. sei o quê. Por quê? Porque na hora que você tá na rua, pra Foi onde bom. vai A preguiça foi pro Isso, espaço. isso. Foi pro espaço. Exato. Não é? Agora, quando você tá passeando com uma pessoa que você não gosta, você tá fazendo um trajeto, caminhando, e tá acontecendo alguma coisa desagradável naquele momento. Você não quer fazer aquilo. Isso em qualquer atividade. Você não quer fazer atividade porque essa atividade está te causando mal-estar, né? Se a atividade te causa mal-estar, existe um outro problema para ser lidado. E tem muita família que eu atendo que o cachorro tá dando problema porque não tá entendendo nada, tá estressado e não sei o quê. E a família não tem disposição, não tem amor genuíno pelo cachorro. Sim. Sim. Elas querem resolver o problema como se o cachorro fosse um acessório. Isso. E em relacionamentos humanos estende baldes, né? Tem. E Ele Quando- tá ali simplesmente a serviço do humano. A visão é utilitária, né? Utilitária. A visão utilitária Isso. que tá ali. é a objetificação pura Isso. do indivíduo É. que se mostra numa nuance de comportamento Isso.
muito delicada, mas muito clara, Isso. né? Se você pensa assim, cara, eu tô com uma preguiça de sair porque fulano me encheu o saco, porque aconteceu, porque não sei o que, pegar esse negócio aqui, sair, não sei o que, Você sair não foi tanto o foco. O que deu a sensação ruim foram as outras coisas que rodeiam a tua cabeça naquele momento. E né? que se você tiver assim, Fer, se você vai desse jeito, o cachorro vai perceber isso. Ele vai perceber responder errado. ruim, né? Ele não Isso. vai responder bem. Ele né? não vai interpretar da maneira Porque- complexa que a gente interpreta. Aham, ele não tem condições de ponderar isso, dizer, nossa, ele tá num mau estado hoje. Exato, é tipo Vou aquele dar- esquema Fora assim, que ó. eles têm essa capacidade, né, de perceber cada nuance de ansiedade, de desânimo, de depressão. Isso. Aham. Eles têm né? essa capacidade Sim, sim. de percepção, de leitura humana, É. que é uma Só que coisa... eles não têm a capacidade de contextualização. Aham. Então você sim. tá passeando, e daí tá vindo outro cachorro de frente lá. E daí você já pensa, ih, vai dar B.O. É. O cachorro percebe no jeito que você tá pegando na guia, na vibração da tua voz, Sim. no cheiro que muda, o jeito de você andar, o som do teu passo. É muita coisa que o cachorro percebe que você tá com medo. E como que isso trabalha na tua cabeça. Eu tô com medo porque aquele cachorro vai chegar, o meu cachorro vai atacar ele, vai dar um estresse, eu vou ter que tirar e vai ser um negócio e não sei o quê. Pronto, nisso Como- você já deu tranco. Não, O cachorro quer te proteger. e já. não é- às Mas vezes não é isso, nem é. tranco, às vezes não é nem tranco, às vezes é um sinal muito de leve que o cachorro entende. Pronto. Momento Esse do vai alerta. ser- Se o humano tá com medo Aham. e tá vindo um cachorro, É. o cachorro é perigo. É. Isso. Aham. Então você acaba pedindo pro cachorro atacar na Mas tentativa dele não atacar. não sei se o Fer vai lembrar de uma vez com o Caramelo, eu e ele passeando nas evoluções de passeio, guia longa, né? Vai que vai. E eu vi um cachorro chegando próximo dele. Ok, o Caramelo chega bem. Ele não ataca. Ele não é selvagem. Não é selvagem. Ele não é Não é selvagem. Chega bem, cheirou, ok, aquele cheiro. Já esse cachorro era do tamanho dele, porte médio. Ok, continuamos andando. Só que atrás de mim já tinham dois da trupe dele. Só que eram Maior. maiores. Aham. Daí não sei se o Fer vai lembrar. Eu não sabia o que fazia aquela Gelou. hora. Gelei, né? Queria desmaiar. E tira o Caramelo da cena de que jeito? Para tentar manter a calma, Calma. Aham. né? Porque se ele azeda, ele azeda. Né? O Caramelo... Como se fosse a última azedada da vida dele. vida dele. Aí a coisa, né? Ele joga tudo que ele tem pra fora. Tudo que ele Tudo. tem para fora. Aí eu Inconsciente. continuei andando e aqueles cachorros enormes e o dono ficou lá outra quadra. Não estava perto, né? Aham. Eu vi ele longe e digo, e agora, o que que eu faço, né? Continuei andando e o Caramelo já se estressou com os cachorros. Eles cercaram ele, os três cercaram ele, mas só cheirando. Nem era de rua, tinha tutor. Tava com o tutor, né? Sem guia. Pois é. Os três sem guia. Os três sem guia, né? E eu continuei andando, só com a guia longa, andei a extensão da guia que eu pude, né? E aí eu chamava o Caramelo. Vem, né? Vem, Melo. Mas assim, vem, Melo. Isso. Um chamado florido. Isso, vem, Melo. Tá tudo tranquilo. Gente, que sufoco. E ele Toda aí, tarde eu fico com ele- 250 batimentos por segundo. Por minuto. Imagina. né? E aí ele percebeu, mas acho que não iriam atacar, só se ele azedasse, né? Aham. Porque eles estavam os três juntos, assim, na cheiração. Cheiraram ele do que puderam. Aí ele se desvencilhou e atendeu ao meu pedido. Que orgulho, E a hein, gente Irene? saiu. Mas eu queria morrer, né? Aí, quando falei com o Fernando, não tinha nada a ver com o Caramelo, era eu. Ele tinha que dar o suporte para mim, porque eu tava acabada, transtornada. Gente, não era. Quando eu acho que vai dar B.O. com os meus Super cachorros, eu falo assim... Se saiu super bem, porque Sim, o que, que porque seria, aplica- o você que que aplica seria o tudo, normal? fica Você dá pensando. um chilique, chegar no Isso. meio daqueles cachorros, É. pegar o caramelo, segurar no colo, prender o... tutor. Xingar o tutor, e daí o caramelo ia ficar desesperado, aí eu tentar corcoviar e eu não sei o quê. A próxima vez que chegasse cachorro pra seria cheirar eu. ele já ia, ó, espantando todo mundo. Essa aí sou eu. Que eu dou piti, que eu fico louca da vida com esse povo sem guia na rua. E aí, às vezes, algum tutor daí... Esses tempos, eu e a Elane cruzamos com um que ele chegou a parar pro cachorro dele cheirar a Kate e o Todd. E o cachorro dele sem guia. E os nossos até que não fizeram fica de nada, boas. estavam de boa, assim. Aí, só que a gente foi reto, entendeu? Não parou. Aí o cara falou assim...
Ah, mas pode deixar, ele não morde. Eu falei, mas o meu morde. Bravona. Neuroticismo Lá em cima. Meu morde, me deixa. Tô botando limite aqui, é assim que funciona. Isso, mas no quanto que na família multiespécie, né, essa relação ela é de dois, né? Aham. Um interfere no outro, O pessoal não é curitibano, tinha que avisar. De dois. Né, que a gente... A minoria é de dois, né? É. É de dois quando mora sozinho, só tem um cachorro. Mas no mínimo Só é que de dois. No mínimo é de dois. E geralmente um grupo. Ô, né? Fer, você sabe que quando eu tô com os meus e vem assim os outros que eu acho que pode dar algum BO ali, eu falo assim, vamos passear. Do mesmo jeito que às vezes quando eu tô saindo. Isso, fala E de eles boa. igual eu falo quando vai ser uma coisa boa pra eles. Eu falo ali, cara, eles não dão bola pro cachorro. Eu me sinto máximo. Isso é ótimo. Sim. Controle da situação. Sou eu a líder dessa matilha. Eu saio lá, eles saem atrás toda vez. Ô, gente, mas a gente tá indo pros finalmente, né? Eu acho que a gente podia deixar um recado, assim, pra essa família multiespécie, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. E um bom recado. Um bom recado. Acho que um bom recado para a família é primeiro quando a gente está pensando na relação, né, humanos e não humanos, especificamente pessoas e cães, que é o nosso foco maior, esse trabalho, né, há um trabalho e esse trabalho ele é multidisciplinar. A gente não faz sozinho, a gente não sabe ainda, a gente precisa aprender muito essas relações interdisciplinares, né? Então, ter o olhar do adestrador, o olhar do médico veterinário, o olhar do psicólogo nesse contexto familiar, acho que isso é fundamental para essa mudança de relação, de atitude que nós queremos, né? E para o psicólogo, acho que isso também é importante porque a família multiespécie está chegando no consultório. Ela tem vindo, né? Mesmo que sejam as famílias de um, né? Um humano e um cachorro ou um pet, né? Então a gente precisa olhar isso com mais atenção, né? Então que 2024 tenha essa finalidade para todos nós. Show. Arrasou, né? Como sempre, E aí, Valquíria? Nossa prof querida, né? Valquíria. Não pode chamar mais de prof. Eu deixaria um recado para 2024, a gente se empenhar um pouquinho mais em olhar para essa relação. Né, sabendo que não existe uma resposta pronta, como a gente falou aqui, né, sobre 5 dicas de como viajar com o seu pet. Nenhuma das 5 encaixa pra isso, exatamente, porque a relação ela é muito individual, é de cada lar, é de cada membro da família, esse membro animal e esse membro humano que vão formar um laço ali afetivo que é muito deles, é muito individual. Acho que não tem como você reproduzir famílias, né? Assim como não dá para reproduzir famílias humanas e fazer todo mundo certinho. Esse é um padrão de família, também não dá para você ter um padrão de família multiespécie. E eu deixaria para 2024 a gente se empenhar um pouquinho mais e entender essa relação familiar. Esse olhar individualizado, esse olhar singular. Isso. Para a tua família. Para a tua família. Né? Olha aí para o teu pet, olha para a pessoa que está do lado humano, olha para o pet também, olha para essa família, dá uma repensada nessas relações. E que elas não são melhores nem piores. Exato, né? É tua. É do teu jeito, é tua relação, estilão, né? é o teu estilão, Isso. como diz, né? Sempre o Fer, eu lembro sempre do nosso professor, né, de psicologia do trabalho, William, né, que ele sempre falava assim, uma academia é benéfica dentro de uma empresa? Não sei, a gente tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver o papel dessa academia, a função que ela tem. Então, olha, isso aqui é benéfico para essa relação? Não sei. A gente vai ter que ir lá ver. Vai ter que testar, né? Vai ter que testar, vai ter que olhar para essa relação, vai ter que olhar para essa família. E cada família é única. Né? Não existe um padrão de família que a gente possa aqui ficar dando dicas. Né? Seria sensacional. A gente estaria bombando nos nossos vídeos no YouTube ali, né? 5 dicas de como adestrar o teu animal. Aliviar a angústia, né? De como resolver o seu problema. Traga a receita mágica. Acho que isso com o Fernando ele deve ouvir bastante, né? Traga a receita para eu aplicar e tá tudo resolvido. Exatamente. Não tem, então, né? não existe receita pronta. E que bom.
Que bom, Que bom. que bom que existe essa Isso é saúde pluralidade. mental. Isso, é bem Existe essa diversidade de Que dá certo pra contextos, você, né? de famílias. Isso, Exatamente. é. Eu acho que isso é maravilhoso e eu deixaria esse recado para 2024. O meu recado acho que eu dei durante o episódio inteiro, né? Assistam o nosso, porque assim, gente, o que eu fico pensando? A gente tá um ano aqui, e não é porque a gente não tinha mais o que fazer. Né? A gente tem um propósito nisso e a gente Pelo acredita contrário, muito e a gente nisso. tem o que fazer. Exatamente. E porque a gente está atento ao que está acontecendo, né? A Irene já falou, bate na porta. A Val é médica veterinária, já bateu no consultório. O Fer está trazendo tempo a todo. cada episódio que está batendo lá no WhatsApp dele o Isso. desespero das famílias. Então, o mercado está super aquecido, no mercado pet, a gente já falou sobre isso, que o Brasil está em terceiro lugar, e isso reflete as relações, de certa forma. Novas constituições familiares, como a Irene Exatamente. falou lá no Então não começo. está em terceiro lugar mundial de 196 países lá pela ONU. Não é à toa, gente. Sim. Então, assim, o que fez chegar nesse ponto e para onde a gente está caminhando? Então, quando a gente pensa com carinho em cada convidado que a gente vai trazer, a gente sabe que aquilo vai refletir. Eu trouxe da Charlene aqui, tanto do praxefálico, agora no período de férias, quanto a própria viagem, às vezes o medo do tutor, existe uma gama gigantesca. Então, acho que o trabalho que a gente está fazendo, assim, é um trabalho sensacional. Não é porque a gente está aqui na bancada, né? Mas eu confio em vocês, assim, de olho fechado. Eu já indiquei de olho fechado, assim, e eu acho que isso tá de mão beijada para as pessoas. Então, assim, toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar entregando episódio, conteúdo para vocês, assim, nota 1000, gente, né? No YouTube, Sei, mas no canal do YouTube, YouTube, no no Spotify. Spotify. É. Os dois. Na viagem você pode ir ouvindo a gente também. Exato, isso. Enquanto o seu cachorro vai, né? Vai lembrando Vai, por que a isso. gente existe. Vai ouvindo a trabalhando, gente, vai trabalhando. né? Isso mesmo. E, eu, E aí, cara, Fê? o meu recado é o seguinte: olhar pro outro não significa que você vai acertar. Uhum. Né? É. Não importa se o outro é gente, é bicho, é cachorro, é gato, é passarinho, borboleta, o que é. Olhar para o outro não significa que você vai acertar, mas olhar para o outro e se movimentar na direção de uma tentativa de acerto vai colocar a sua família, uniespécie ou multiespécie, ou interespécie, ou intraespécie, dentro de um caminho mais próximo da qualidade de vida, de um relacionamento saudável, daquele relacionamento que você diz assim, cara, não tenho do que reclamar mesmo. Tô vivendo e vivendo legal, né? Me divertindo e no tempo tranquilo eu tô tranquilo, no tempo bom eu tô legal. E nos momentos ruins, as situações se controlam com facilidade e ninguém sai ferido, né? Esse olhar, o prêmio que ele dá da gente se esforçar para ele é colocar a gente mais próximo do prêmio de ter uma relação, um dia a dia calmo, tranquilo, recompensador, né? Então, acho que vale a pena a gente buscar isso no próximo ano. Temos surpresas pro próximo ano. Ai, Feira! Vamos ter uma nova Tem temporada surpresas do Bicho aí, Gente Podcast, isso, bem e lembrado. vamos ter mais conteúdos sobre o comportamento canino, com esse olhar um pouquinho mais direcionado pro cachorro e não pros problemas de comportamento que me incomodam. Mas para a qualidade de vida do cachorro, que é a fábrica desses comportamentos. Então, não adianta o comportamento é um produto, não adianta você destruir o produto e não fechar a fábrica. A fábrica vai continuar produzindo produtos diferentes, né? E se você tirar aquele produto de linha, vai aparecer outro produto, né? Sim. Então, cara, vamos fechar a fábrica de mau comportamento, né? Ou vamos pelo menos chegar mais perto disso. É isso. E pra além do viver melhor. comportamento, a relação, né? A relação como A um relação, todo, a do qualidade ponto de de vida vista como um todo. Trabalhar A partir do Porque humano. o indivíduo sendo o mesmo, todos os pontos contribuem, né? Então não adianta você chamar o Exatamente. adestrador, mas o cachorro tá doente, Isso. não vai adiantar nada. Exatamente. Você cuida da saúde, cuida do comportamento, mas não cuida do ambiente, Isso. dá na mesma também, né? Exatamente. Então, cuidando de tudo isso e sabendo e se acostumando com esses cuidados, no comecinho é difícil. A gente tem que raciocinar, tem que aprender, tem que cruzar informação, tem que entender e fazer teste, não sei o quê. E daí você vê que uma coisinha funcionou, outra coisinha funcionou. Isso aqui também tá legal. E vai. Chega uma hora que você acostuma num nível
que os meus cachorros, por exemplo. Eu sempre falo que eu não dou a quantidade de exercício físico que eles precisam para serem bem felizes. Eu sei que eu posso melhorar com isso. Quantidade de exercício cognitivo. Só que por ter esse olhar treinado, sempre que eles têm uma necessidade, eu consigo dar uma suprida legal ali na hora, né? E aí, a minha relação com eles, apesar de eu saber que ela podia ser melhor, ela é muito tranquila, equilibrada, é muito boa. saudável. Eu não preciso gritar com eles, eu falo, vem pra cá. E o cachorro me entende, né? De boa. Por quê? Treinou muito, praticou muito, a gente se comunicou muito, eu respeitei os limites e as necessidades deles, coloquei os meus limites, né? Então, tem coisas que eles não podem fazer, tem coisas que eles podem fazer. E aí, tendo esse equilíbrio todo, eu tenho o conforto de poder me dedicar a outras coisas sem o senso de urgência de fazer as coisas que eu tô deixando de fazer para eles. Então eu sei, assim, que eles poderiam ter uma vida muito melhor. E tem outros projetos meus paralelos que estão terminando agora, então provavelmente no ano que vem eles vão ter um ano muito melhor. Mas eu também não tenho peso na consciência de ver que o meu cachorro tá entrando em desespero, tendo um piripaque quase, né? De estresse. Eu lembrei falou, disso, né? O equilíbrio da Sustentabilidade. sustentabilidade, da relação. nesse equilíbrio, né? Não vai ser perfeito, nunca Quando vai ela ser perfeito. Ela pode e E ela super vai, pode, e pode, se dedica àquilo, ao passeio e tal. Mas o dia que ela não pode, tá tudo bem, ela não tem esse peso, essa culpa Exato. também. Né? Completo. Esse é o equilíbrio da sustentabilidade daí, né? Que é o que relação. você faz. Isso. E eu acho que a gente pensar no próximo ano com esse olhar, não se preocupem, bichos. Nossa, o que eu vou aprender? Qual é o assunto que eu tenho? O que eu tenho que estudar? Não, você tem que olhar pro seu cachorro e pensar assim, ó, como é que a gente pode melhorar essa situação aqui? É só isso, só se faz essa pergunta. Se você se fizer essa pergunta muitas vezes, a tua cabeça vai ficar te jogando tentativas, sugestões, respostas, você vai pesquisando, vai acompanhando a gente aqui, fazendo a lição de casa da Tia Bá, assistindo todos os episódios, fazendo a lição de casa da Tia Val, né? Olhando melhor, né, pra sua relação. E aí, no final, você vai entender que sem perceber, quando você compara um período longo, você vai ver que a tua vida tá muito melhor. Quando faz o balanço do ano de 2025. Geral. Isso, quando chegar no fim do ano, né? A finalidade do próximo. A finalidade do 25 e o fim do 24, né? A gente tem uma vida muito melhor. Mas, bichos, cara, obrigado por acompanhar a gente. Obrigado pela atenção, por todos vocês que assistiram, acompanharam e principalmente para quem nos deu apoio, para quem falou pra gente, o som tá ruim, o vídeo tá ruim, dá uma olhada nisso, naquilo, né? Ajudou a gente a melhorar a qualidade, que a gente continua se esforçando aqui para trazer o conteúdo cada vez melhor, cada vez mais resumido, mais interessante. A gente sempre se reúne e discute, né? Como que a gente vai... Que papos vão ter, como que vai ser e tal. E pro próximo ano a gente quer melhorar ainda mais. E a gente vai ter, na página do Cachorreis para Humanos, mais informações para esse olhar. Eu quero ajudar vocês a ter um olhar mais acertado para o cachorro de vocês, principalmente para situações que não precisa você contratar um adestrador. Você pode, né, pegar uma informação de qualidade, aplicar, testar, ver como é que funciona e tal, sem precisar gastar com isso e resolver um monte de coisa. E é o nosso patrocinador. E agradeço. Nosso patrocinador, meu irmão, lá do B Studios. Cara, que diferença que deu pra quem acompanha a gente desde o começo, Desde o né? comecinho, Tava né? no estúdio lá, cheio de dificuldade, travando e dando ruim, não tinha qualidade da imagem, o outro travou e repetiu e não sei o quê. De repente a gente tá aqui nesse negócio lindo, todo iluminado, com qualidade de som, qualidade de áudio, Demais. tudo recortado, tudo... Cara, coisa mais linda. Essa equipe toda, na verdade, acredita tá muito de na parabéns. nossa ideia, né? E, Exatamente. cara, lá do B Studios, Branco, meu irmão, muito obrigado, velho. Muito obrigado por esse apoio. Nós estamos Querendo muito fazer juntos. o teu podcast. Né? Se você É tem, aqui. se você tem um podcast, o teu objetivo de fazer um podcast, cara, entre em Tem muitas contato possibilidades. com o Branco lá do B Studios. Super, super, super recomendamos. Ok? Beleza? gente? Tamo junto. Até ano que Muito vem. obrigado. Tchau, tchau. Feliz vendo ano que vem. Natal, feliz ano novo pra vocês Beijo pra e a todos. família muito espécie. Valeu. Até. mais.